Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Olá, minha irmã, meu irmão, paz e bem. Eu sou o Frei Alessandro Mário Farinasso, atualmente pároco da paróquia São José Operário de Céu Azul, no Paraná, e trago para você a reflexão do Evangelho deste domingo. Neste dia 21 de setembro, a Igreja celebra o 25º domingo do tempo comum. E a liturgia deste domingo convida-nos a refletir sobre algumas questões importantes na nossa existência, como, por exemplo, que valores devem servir de base ao nosso projeto, ao nosso plano de vida, que escolha nós devemos fazer para que a nossa vida não seja uma vida que passe totalmente despercebida, desperdiçada, e avisa-nos logo de início que não pode ser o dinheiro ou os bens materiais que comandem a nossa vida, mas sugere-nos em contrapartida que escolhamos os valores duradouros e eternos, os valores do reino, os valores de Deus. Vamos ouvir o Evangelho deste domingo, que é de São Lucas, no capítulo 16, dos versículos de 1 a 13. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar eu tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele começou a chamar cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, temos então esta bela passagem do Evangelho de São Lucas, mas também temos que recordar um pouquinho o trecho da primeira leitura de hoje, que é do livro do profeta Amós, no capítulo 8, dos versículos 4 a 7. Amós é conhecido como o profeta da justiça social. E ele, dirigindo-se aos comerciantes que viviam uma vida sem escrúpulos, que se aproveitavam e humilhavam os mais pobres, e estavam ali querendo também eliminar os humildes da terra, Amós vai dar um aviso que vem de Deus, e diz assim: Deus não esquecerá nenhuma das vossas obras. A injustiça, a exploração, principalmente dos mais pobres, a humilhação dos mais fracos, a chamada subversão da verdade, a escravização dos irmãos e irmãs, são a subversão completa do projeto que Deus tem para o mundo e para a humanidade. Os que escolhem esses caminhos terão que prestar contas a Deus das suas opções que fizeram, nos diz o profeta. E a segunda leitura
da carta de São Paulo a Timóteo, né? A primeira carta, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 8, temos ali um convite a todos os que acreditam, né? E sentem-se irmãos uns dos outros, sem exceção. Este é o convite: sentirem-se irmãos uns dos outros. Todos temos por Pai o mesmo Deus. Todos nós fomos redimidos pelo mesmo Cristo. Todos fazemos parte de uma única família. As dores e esperanças dos nossos irmãos também nos dizem respeito. Não estão distantes de nós. Somos chamados à fraternidade e à comunhão. Essa solidariedade que devemos ter uns com os outros deve inclusive transparecer no nosso diálogo com Deus, ou seja, na nossa oração. Portanto, temos aí as duas leituras que acompanham o texto do nosso Evangelho de hoje. No Evangelho, nós temos ali este caminho, a continuação do caminho, da caminhada que Jesus vai realizando junto com os seus discípulos. Jesus está indo em direção a Jerusalém, nos mostra São Lucas. Jesus está preparando os discípulos para a continuidade da missão, para serem testemunhas do reino de Deus. Então, sob a orientação de Jesus, os discípulos vão se progressivamente, como que despindo-se, dos seus pensamentos, muitas vezes egoístas, dos seus valores até muito fúteis, daqueles sonhos de grandeza que eles também carregavam com eles. À medida que caminham com Jesus, eles vão aprendendo a abraçar os valores do reino de Deus. E aqui, uma vez mais, Lucas não está indicando em que momento do caminho para Jerusalém aconteceu este fato que o Evangelho de hoje está nos falando, esta conversa. Porque, mais do que situar geograficamente os acontecimentos, São Lucas está interessado em fazer com que nós nos coloquemos ali aos pés de Jesus, para podermos também escutá-lo e receber dele o seu ensinamento. E desta vez, o ensinamento de Jesus, que se destina aos discípulos, não só daquele tempo, mas também a nós, incide, fala sobre a maneira como devemos lidar com os bens materiais. Esta é uma realidade sempre muito próxima de todos nós, porque infelizmente muitas vezes as pessoas acabam criando um apego exagerado aos bens materiais. Então Jesus nos traz algumas luzes para isso. O nosso texto, podemos assim dizer que ele consta de duas partes. A primeira parte seria do versículo 1 ao 9. Temos ali uma espécie de uma parábola sobre um administrador, que era uma pessoa astuta, inteligente, que administra de forma peculiar os bens de um homem, de um proprietário rico. E na segunda parte, dos versículos 10 ao 13, temos o conjunto dos ditos de Jesus sobre os bens materiais. O mais provável é que esses ditos tenham aparecido em contextos diversos, não vinculados com a parábola em questão. Contudo, o evangelista Lucas achou que eles poderiam ser um bom comentário a esta temática abordada na parábola e colocou-os nesse enquadramento. Quer a parábola, quer os ditos sobre a riqueza, são exclusivos do evangelista São Lucas, não se encontram então nos outros evangelhos. O que este texto pode nos trazer, digamos assim, como luz, como uma mensagem, como uma inspiração para a nossa vida? Bem, no centro da parábola, percebemos ali que estão um proprietário rico e o homem que esse proprietário encarregou de administrar os seus numerosos bens. A figura, digamos assim, do administrador no tempo de Jesus, era então muito frequente naquela época. Hoje também temos, mas ali era um fato muito normal. E em geral tratava-se de um servo, uma pessoa que também era ligada à família. No hebraico se fala ben bait, que seria um filho da casa, a quem o chefe de família confiava como que a gestão dos seus bens. Portanto, o administrador tinha uma autoridade para também fechar negócios em nome do seu senhor.
Contudo, o administrador da parábola que Jesus contou, ele foi acusado de gerir mal os bens do seu patrão, diz o versículo 1. Não se diz se a acusação era verdadeira ou se era infundada. O que se diz é que o proprietário informou o administrador dos rumores que corriam. E aí solicitou a ele, que entregasse os livros, digamos como que os livros caixas, o livro da gestão que ele tinha na sua posse, diz o versículo 2. Aparentemente o administrador não se preocupou em defender-se, porque ele percebeu imediatamente que não havia como dar a volta e que o seu trabalho naquela casa, naquela propriedade, estaria chegando ao fim. O que iria então este administrador fazer da sua vida, depois que fosse mandado embora? Ele começou a preocupar-se. Sem meios próprios de subsistência, ele viu ali então duas possibilidades apenas. Trabalhar ali, digamos, cavando, para qualquer dono de outras terras, ou então se tornar, digamos, como que um pedinte, quase que um mendigo. Então, sendo um homem instruído, não habituado ali ao trabalho manual, ele nunca poderia, digamos, sobreviver, somente ali trabalhando na terra e debaixo do sol forte. Por outro lado, sendo um homem habituado a um certo estilo de vida, ele também não se sentiria muito bem se fosse mendigar, diz o versículo 3. E aí vem o pensamento. Então, como e o que fazer? Sem perder tempo, aquele empregado encontrou uma solução que lhe evitaria de se tornar-se ali uma pessoa sem nada. Antes de entregar ao proprietário rico os registros dos seus atos de gestão, ele chamou ali os devedores do seu senhor e reduziu-lhes os montantes da dívida. Ele foi muito esperto. Diz ali, a um que devia 100 barris de óleo, ele reduziu o débito para 50. A outro que devia 100 medidas de trigo, reduziu o débito para 80. E ele procurava dessa forma fazer o quê? Assegurar uma espécie de uma amizade com os seus parceiros de negócio, a fim de que eles mais tarde, por gratidão a isso, o acolhessem nas suas casas ou lhe oferecessem um trabalho que fosse convenientemente remunerado, diz os versículos do 5 ao 7. Vendo o que acontecera, o proprietário, então, faz uma espécie de um elogio. Ele elogia o administrador desonesto, porque ele agiu, ele procedeu com esperteza. Entendam que quem está elogiando ali não é Deus, não é Jesus, é o proprietário. Então esta parábola, ela deixa no ar assim para nós diversas interrogações. Por exemplo, como justificar o procedimento deste administrador que assegura o seu futuro à custa dos bens do seu patrão, do seu senhor? Por que é que o senhor, prejudicado nos seus interesses, não tem uma palavra de reprovação ao inteirar-se do prejuízo recebido? Como pode Jesus dar como exemplo aos discípulos a duvidosa, digamos assim, engenharia financeira deste administrador? Por que Jesus faz isso? Bem, temos que entender que também temos diversos autores que vão explicar o contexto e também o enquadramento desta parábola a partir das leis e também dos costumes que eram vigentes na Palestina no tempo de Jesus. Nós precisamos entender o texto a partir do pensamento também daquele momento, daquela época, da realidade de Jesus. Portanto, o administrador de uma propriedade, ele atuava em nome e em lugar do seu senhor. No entanto, esse administrador, ele não recebia deste patrão uma espécie de uma remuneração ou um salário pelo trabalho que ele fazia. Ou o seu pagamento ficava então a cargo de quem? Daqueles que eram os devedores. Vejam, o administrador fornecia um determinado número de bens, mas na altura de saldar as contas, o devedor deveria entregar em pagamento uma quantidade significativa, superior à que tinha recebido. A diferença, então, era a comissão do administrador. De acordo com esta interpretação, o que o administrador da parábola fez ali foi a renunciar à comissão que lhe era devida,
a fim dele assegurar a gratidão dos seus parceiros de negócios, certo? Então, ele renunciou a um lucro imediato a fim de quê? A fim de que ele pudesse ganhar créditos para o futuro. Ele não roubou do seu patrão. Ele, praticamente, ele renunciou àquilo que era cabido a ele, a comissão que lhe cabia. Portanto, consciente de que os bens materiais eles têm um valor relativo, aquele administrador trocou-os por outros valores mais duradouros. Qual foram os valores? A amizade, a gratidão, o reconhecimento. O administrador da parábola, independentemente da sua inocência ou culpabilidade nos atos de gestão dos bens do seu senhor, revelou ali uma decisão de inteligência, de perspicácia, uma capacidade de ler aqueles acontecimentos e de tomar as decisões adequadas para salvaguardar aquilo que era um bem maior. E aí Jesus concluiu a história convidando os discípulos a serem tão hábeis, ligeiros, inteligentes como este administrador. Eles devem usar os bens deste mundo não como um fim em si mesmo, mas para conseguir algo mais importante e mais duradouro. Na lógica de Jesus, esse bem maior seria, sem dúvida, o reino de Deus. Porque numa outra ocasião, Jesus falou do reino de Deus como o tesouro escondido num campo, pelo qual valia a pena vender tudo o que se tinha, ou também como aquela pérola de grande valor, pela qual valia a pena deixar tudo aquilo que se possuía para obter aquela pérola ou aquele tesouro no campo. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Assim, os discípulos de Jesus devem ser capazes de deixar tudo para apostarem em quem? No reino de Deus. É essa a opção que lhes garante vida verdadeira e definitiva. E na segunda parte do texto, dos versículos 10 a 13, Lucas apresenta algumas sentenças de Jesus sobre o uso dos bens materiais. De acordo com Jesus, os bens que Deus coloca à nossa disposição não são para nosso uso exclusivo. E isso seria muito importante compreendermos. Somos também neste mundo apenas administradores dos dons que Deus coloca nas nossas mãos, mas que pertencem a todos os outros filhos de Deus. Somos administradores. Se formos bons administradores desses dons, Deus nos confiará valores ainda maiores e mais importantes. Se partilharmos esses dons com os nossos irmãos e irmãs necessitados, seremos dignos de integrar a comunidade do reino de Deus. E aí, irmãos e irmãs, o ensinamento termina com um aviso de Jesus sobre a incompatibilidade entre o mundo do dinheiro e o mundo de Deus. Diz lá o versículo 13, não podereis servir a dois senhores. A obsessão pelo dinheiro acaba fazendo com que a pessoa se torne escravo. O dinheiro, os bens materiais usados erradamente escravizam, levam-nos a esquecer Deus e a viver indiferentes também à realidade dos nossos irmãos e irmãs. A febre do ter aprofunda-nos num mundo de egoísmo, de interesses muito mesquinhos, até de exploração das pessoas, de uma ambição desmedida, a qual nós estamos vendo nos nossos dias de hoje. Em contrapartida, o reino de Deus nos propõe uma lógica de solidariedade, de fraternidade, de partilha, de comunhão e de um amor incondicional. Trata-se, portanto, de dois mundos que são inconciliáveis. E nós temos que escolher um dos lados. Temos que perceber em qual destes mundos encontramos a vida verdadeira. E aí nos perguntemos, concluindo a nossa reflexão, o que é que dá sentido realmente à nossa vida? Quais são as coisas das quais não podemos absolutamente prescindir, esquecer? Quais são as apostas que devemos priorizar na nossa vida? Será uma boa ideia apostarmos todos os nossos esforços, os esforços do nosso dia a dia, da nossa vida, somente nos bens materiais ou na busca por estes bens?
Diz Jesus: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Façamos a nossa escolha, coloquemo-nos numa atitude de oração, deixemos que esta palavra nos ilumine e busquemos realmente crescer no nosso relacionamento com o nosso Deus, com o nosso próximo e também com tudo aquilo que o mundo nos oferece. Que isso nunca nos afaste de Deus, mas nos torne sempre próximos. Um abençoado domingo a todos. Paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.